paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. Josué capítulo 7. Os israelitas cometeram uma infidelidade a respeito do intérprete. Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zara, da tribo de Judá, reteve para si algumas coisas condenadas, e a cólera do Senhor inflamou-se contra os israelitas. Josué enviou de Jericó homens a Ai, situada junto de Bet-Avém, ao oriente de Betel. Subi, disse-lhe ele, e explorai a terra. Eles subiram e exploraram Ai. Voltando para junto de Josué, disseram-lhe: é inútil o povo todo subir, mas vão só 2 ou 3 mil homens e apodere-se da cidade. Não se fatigue todo o povo, porque a população da cidade é muito reduzida. 3 mil homens aproximadamente se puseram a caminho, mas foram batidos pela gente de Ai. Caindo mortos, 36 homens, os inimigos perseguiram-nos desde a porta da cidade até Sabarim, ainda quando fugiam pela encosta. O povo ficou consternado com isso e perdeu toda a coragem. Josué rasgou suas vestes e prostrou-se com a face por terra até a tarde diante da arca do Senhor, tanto ele como os anciões de Israel, e cobriram de pó as suas cabeças. Ah, Senhor, clamou Josué, por que fizestes este povo passar o Jordão, para nos entregardes nas mãos dos amorreus, que nos destruirão? Oxalá tivéssemos ficado do outro lado do rio. Que direi eu, Senhor, vendo Israel voltar as costas aos seus inimigos? Os cananeus e todos os habitantes da terra vão sabê-lo, e nos cercarão, e farão desaparecer o nosso nome da face da terra. E que fareis vós ao vosso grande nome? Então o Senhor disse a Josué: levanta-te, porque estás assim prostrado com a face por terra. Israel pecou, a ponto de violar a aliança que eu lhe tinha prescrito, e a ponto de tomar as coisas votadas ao intérprete, roubá-las, ocultá-las, escondê-las entre as bagagens. Eis porque os israelitas não puderam resistir aos seus inimigos, mas voltaram-lhe as costas, pois caíram sobre o intérprete. Se não tirardes o intérprete do meio de vós, não estarei mais convosco de hora em diante. Vai santificar o povo, disse-lhe, purificai-vos para amanhã, porque eis o que diz o Senhor, Deus de Israel. O intérprete está no meio de ti, Israel. Não poderás resistir aos teus inimigos, enquanto não tiveres tirado o intérprete que está no meio de vós. Vireis amanhã, tribo por tribo. A tribo que for designada pelo Senhor se apresentará família por família, e a família marcada se apresentará por suas casas, e a casa indicada pelo Senhor se apresentará por pessoas. Aquele que for designado como possuidor do intérprete será queimado, ele e tudo que lhe pertence, porque violou o pacto do Senhor e cometeu uma infâmia em Israel. No dia seguinte pela manhã, Josué mandou vir o povo tribo por tribo, e a sorte caiu sobre a tribo de Judá. Em seguida, aproximando-se a família de Judá, a sorte indicou a família de Zara. Mandou que se aproximasse a família de Zara por casas, e a sorte caiu sobre a de Zabdi, a qual se apresentou por pessoas. A sorte caiu sobre Acã, filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Zara, da tribo de Judá. Josué disse-lhe: meu filho, dá glória e homenagem ao Senhor, Deus de Israel. Confessa-me o que fizeste sem nada ocultar. Acã respondeu a Josué: sim, fui eu que pequei contra o Senhor, Deus de Israel. Eis o que eu fiz. Vi no meio dos despojos um belo manto de Senaá, 200 siclos de prata e uma barra de ouro de 50 siclos, e cobiçando tomei-os. Tudo isso se acha escondido na terra, no meio de minha tenda, e a prata debaixo do manto. Josué mandou alguns homens que investigassem a tenda, e estes viram que os objetos estavam lá ocultos e a prata debaixo. Tomaram-nos e trouxeram-nos a Josué e a todos os israelitas e puseram-nos diante do Senhor. Então Josué, em presença de todo Israel, pegando em Acã, filho de Zara, com a prata,
o manto, a barra de ouro, os filhos e as filhas de Cã, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo que lhe pertencia, levou aos vales de Jacó. Chegando ali, Josué disse: Por que nos confundiste? O Senhor te confunda hoje. Todos os israelitas o apedrejaram e foram queimados no fogo depois de terem sido apedrejados. E juntaram sobre Acã um grande monte de pedras, o qual subsiste ainda hoje. Com isso, aplacou-se o furor do Senhor. É por esse motivo que o lugar traz ainda agora o nome de Vale de Jacó. Livro de Josué, capítulo 8. O Senhor disse em seguida a Josué: Não temas, nem seja covarde. Toma contigo todos os guerreiros e sobe contra Ai. Eis que te entrego o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Tratarás Ai e seu rei como fizeste com Jericó e seu rei. Mas os despojos e os rebanhos os repartirei entre vós. Põe uma emboscada por detrás da cidade. Josué pôs-se a caminho com todos os guerreiros contra Ai. Escolheu 30.000 homens valentes e fê-los partir durante a noite. Deu-lhes esta ordem: Atenção! Ponde-vos em emboscada atrás da cidade, mas a pouca distância, e estai preparados. Eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos de Ai, e quando saírem ao nosso encontro como da primeira vez, fugiremos. Eles sairão atrás de nós, longe da cidade, pois dirão: Ei-los que fogem diante de nós como da primeira vez. Durante essa retirada saireis de vossa emboscada e tomareis a cidade, que vos entregará o Senhor vosso Deus. Depois que a tiverdes tomado, incendiai-a segundo a palavra do Senhor. Essas são as minhas ordens. Josué fez-los partir, e eles se postaram emboscada entre Betel e Ai, ao ocidente. Josué ficou aquela noite no meio do povo. Josué levantou-se bem cedo e passou em revista a sua gente. À frente de sua tropa subiu contra Ai com os anciões de Israel. Todos os guerreiros de que dispunham tinham também subido às proximidades. Chegado defronte da cidade, acamparam ao norte, tendo o vale entre eles e Ai. Josué tomou cerca de 5.000 homens e os pôs de emboscada entre Betel e Ai ao ocidente. Tendo o povo instalado todo o seu acampamento ao norte da cidade e a emboscada ao ocidente, Josué avançou durante a noite pelo meio do vale. Logo que o rei de Ai viu aquilo, saiu apressadamente da cidade com a sua gente, ao amanhecer, e veio ao encontro de Israel. O rei, seguido de todo o seu povo, saiu para um lugar combinado do lado da planície, ignorando que uma emboscada estava armada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel, fingindo bater em retirada, fugiram para os lados do deserto. Então, com grandes clamores, toda a população da cidade, precipitando-se ao encalço de Josué, juntou-se para persegui-los, afastando-se da cidade. Não ficou um homem sequer em Ai que não saísse em perseguição de Israel, até deixaram escancarada a cidade. O Senhor disse então a Josué: Levanta a lança que tens na mão contra Ai, porque eu entrego a ti. E Josué levantou a sua lança contra a cidade. Apenas tinha ele erguido a mão, levantaram-se subitamente os que estavam de emboscada e precipitaram-se sobre a cidade, ocupando-a e ateando-lhe fogo. Os habitantes de Ai, voltando-se, viram que se elevava da cidade uma grande fumaça para o céu, e não puderam fugir para lado algum, porque o povo que dava mostras de fugir para o deserto voltou-se contra eles. Josué e todo Israel, vendo que os da emboscada tinham tomado a cidade e que dela subia fumaça, voltaram e feriram os habitantes de Ai. E tendo os outros saído da cidade ao seu encontro, viram-se os inimigos cercados de um lado e de outro pelos israelitas, e foram feridos de modo que não ficou sobrevivente algum, e não houve sequer um fugitivo. O rei de Ai foi capturado vivo e conduzido a Josué. Terminado o massacre dos habitantes de Ai, tanto no campo como no deserto, aonde tinham vindo em perseguição dos israelitas, depois que todos foram passados a fio da espada, os vencedores voltaram à cidade e mataram toda a população. O total dos que morreram naquele dia, entre homens e mulheres, foi de 12.000, todos da cidade de Ai. Josué não retirou a mão que ele tinha levantado com a sua lança, até que foram mortos todos os habitantes de Ai. Os israelitas só tomaram os rebanhos e o espólio da cidade,
conforme o Senhor tinha ordenado a Josué. Josué pôs fogo à cidade de Ai e fez dela para sempre um montão de cinzas que subsiste ainda hoje. Mandou enforcar o rei de Ai em uma árvore e deixou ali até a tarde. Ao pôr do sol, ordenou que se retirasse da árvore o cadáver e fosse lançado à entrada da cidade, pondo sobre ele um grande monte de pedras, que ali permanece até o dia de hoje. Então Josué construiu um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, segundo a ordem que Moisés, servo do Senhor, tinha dado aos filhos de Israel, como está escrito no livro da lei de Moisés. Construiu de pedras brutas, ainda não tocadas pelo ferro. Ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor e sacrifícios de ação de graças. Josué gravou em pedras uma cópia da lei que Moisés tinha escrito diante dos israelitas. Todo Israel, seus anciãos, seus oficiais e seus juízes conservaram-se de pé ao redor da arca, diante dos sacerdotes, dos levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor. Ali estavam tanto os estrangeiros como os israelitas, metade deles do lado do monte Garizim e metade do lado do monte Ebal, segundo a ordem antes dada por Moisés, servo do Senhor, para abençoar o povo de Israel. Depois disso, Josué leu todo o texto da lei, a bênção e a maldição, assim como estão escritas no livro da lei. De tudo que Moisés havia prescrito, não se omitiu uma palavra sequer nessa leitura, feita por Josué diante de toda a Assembleia de Israel, incluindo as mulheres, as crianças e os estrangeiros que ali se achavam misturados. Continuação do capítulo 9 de Lucas, dos versículos 51 ao 62. Aproximando-se o tempo em que Jesus devia ser arrebatado deste mundo, ele resolveu dirigir-se a Jerusalém. Enviou diante de si mensageiros que, tendo partido, entraram em uma povoação de samaritanos para lhe arranjar pousada, mas não receberam por ele dar mostras de que ia para Jerusalém. Vendo isso, Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu e os consuma? Jesus voltou-se e repreendeu-os severamente. Não sabeis de que espírito sois animados? O Filho do Homem não veio para perder a vida dos homens, mas para salvá-las. Foram então para outra povoação. Enquanto caminhava, o homem lhe disse: Senhor, te seguirei para onde quer que vás. Jesus replicou-lhe: As raposas têm covas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse: Segue-me, mas ele pediu: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Mas Jesus disse-lhe: Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Um outro ainda lhe falou: Senhor, te seguirei, mas permite primeiro que me despeça dos que estão em casa. Mas Jesus disse-lhe: Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 10, dos versículos 1 ao 12. Depois disso, designou o Senhor ainda 72 outros discípulos e mandou-os 2 a 2 adiante de si, por todas as cidades e lugares para onde ele tinha de ir. Disse-lhes: Grande é a messe, mas poucos são os operários. Rogai ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Ide, eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsa nem mochila, nem calçado, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em toda casa que entrardes, dizei primeiro: paz a esta casa. Se ali houver algum homem pacífico, repousará sobre ele a vossa paz. Mas se não houver, ela tornará para vós. Permanecei na mesma casa, comei e bebei do que eles tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade que entrardes e vos receberem, comei o que se vos servir. Curai os enfermos que nela houver e dizei-lhe: o reino de Deus está próximo. Mas se entrardes em alguma cidade e não vos receberem, saindo pelas suas praças, dizei: até o pó que se nos pegou da vossa cidade, sacudimos contra vós. Sabei, contudo, que o reino de Deus está próximo. Digo-vos, naqueles dias haverá um tratamento menos rigoroso para Sodoma. Salmo 38, dos versículos 2 ao 6. Disse comigo mesmo: velarei sobre os meus atos para não mais pecar com a língua. Porém um freio em meus lábios enquanto o ímpio estiver diante de mim. Fiquei mudo, mas sem resultado, porque minha dor recrudesceu.
Meu coração se abrasava dentro de mim, meu pensamento se acendia como um fogo. Então eu me pus a falar. Fazei-me conhecer, Senhor, o meu fim e o número de meus dias, para que eu veja como sou efêmero. A largura da mão, eis a medida de meus dias. Diante de vós, minha vida é como nada. Todo homem não é mais que um sopro. Provérbios, capítulo 20, dos versículos 15 ao 23. Há ouro, há pérola em abundância. Joia rara é a boca sábia. Toma-lhe a roupa, porque ele respondeu por ontem. Exige dele um penhor em proveito dos estranhos. Saboroso é para o homem o pão defraudado, mas depois terá a boca cheia de cascalhos. Os projetos triunfam pelo conselho. É com prudência que deve ser dirigida a guerra. O mexeriqueiro trai os segredos. Não te familiarizes com o falador. Quem amaldiçoa seu pai ou sua mãe verá apagar-se sua luz no meio de densas trevas. Herança muito depressa adquirida, no princípio, não será abençoada no fim. Não digas, eu me vingarei. Coloca a tua esperança no Senhor, Ele te salvará. Ter 2 pesos é abominação para o Senhor. Uma balança falsa não é coisa boa. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.